Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Eu que o diga. Mateus 17. Só faltam alguns para o 24. Estamos quase. Só falta a última semana mais importante. Eu não sei se a gente vai chegar nela, que já são 5 horas. Mas se não chegar, ela será muito melhor servida se ela ficar para a próxima. Então, vamos tentar chegar no 20. Até o 20 dá para a gente ir. Que a última semana é... Uau! É para a gente chorar e adorar junto, declarar. Vamos lá, então. Apocalipse não, né? Mateus 17. Do 1 ao 13, nós vemos que 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, vão ter um encontro muito agradável. Vão conhecer as 2 figuras espetaculares, essenciais à história de Israel, Moisés e Elias. Então, Pedro, João, Tiago, vem aqui, eu quero apresentar para vocês. Moisés. Elias. Desmaiei de vez. Até o negócio não gostou, né? Eles vão presenciar a transfiguração de Jesus. Eles vão ver uma realidade, eles vão ver um Spielberg, um efeito especial real, que não é um efeito especial, uma realidade. Eles vão ver 2 pessoas um que aparentemente já morreu, um que não morreu, que são de 1.400 anos antes deles, o outro de 700 anos antes deles. Eles vão aparecer na frente deles. Terra das Estrelas. E aí Jesus é transfigurado, ele é transformado. A palavra aqui é metamorfose. Eles veem o corpo de Jesus sendo metamorfo, é a palavra no grego. É uma mudança de forma, de transfiguração, de transformação. Ele passa de uma dimensão para outra. É como se a dimensão do céu invadisse aquele cantinho da terra. E como Jesus, ele é o Deus homem e o homem Deus, mesmo antes da cruz, isso entra ali aquela, vamos dizer, a nuvem de glória do Sinai, desce ali, e ao invés só da face dele, como a de Moisés, brilhar, todo ele é metamorfoseado. Transformação. Jesus ultrapassa as dimensões mesmo antes da sua morte e ressurreição. Você imagina o que foi depois, então? E o que vai ser na segunda vinda? Estou imaginando João. Estou imaginando João, no dia que ele teve a visão lá em Apocalipse 1, que ele caiu. A gente já cai diante dos anjos. Os anjos já fazem a gente desmaiar. Agora, aquilo que ele viu em Jesus, eu acho que ele praticamente quase morreu. Literalmente, porque o corpo físico dele não tinha estrutura para ver o Cristo não só ressurreto, mas o Cristo já glorificado e pronto para a segunda vinda.
Porque ele já veio o feroz rei conquistador. Ele já tinha visto aí essa glorificação, essa transfiguração. Agora, quando ele teve a revelação, o negócio foi mais forte que ele sobe aqui. Não, aqui foi um vislumbre básico, mas Jesus não tinha morrido na cruz ainda. Então, a realidade da potência, do poder que emana do Cristo, não só ressurreto, ele também encontrou o Cristo ressurreto, mas o Cristo que foi glorificado e agora vinha o leão, é como se ele encontrasse o leão em Apocalipse 1. Não tem como a estrutura da corrupção suportar a glória da plenitude de Deus no homem. Deus. Uau! Não dá para dimensionar. Entender? É uma coisa além da compreensão, é um passo a mais. E aí ele ouve uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Não é só mais em quem me compraz. Ouçam, por favor, ouçam, porque ele é a minha boca. É a voz dele que saiu da minha boca na criação. E ele continua sendo a minha voz aí na terra. Ele é o verbo vivo, ele é a pedra onde eu escrevi a lei. Ele é a lei viva, ambulante aí no seu meio. Ouçam a minha palavra que sai da boca dele, para que haja vida em vós. E Elias? Mas e o João Batista, que era o Elias? Mais uma para a prateleira. A gente vai encontrar os dois. Chegando lá, e a gente vai olhar para João, o Batista, aí a gente vai olhar para Elias, que a gente vai conhecer, eu acho, lá no dia das duas testemunhas, e aí a gente vai falar: você veio no espírito de Elias, você é o João. E vocês são irmãos, como é que funciona esse espírito? Você veio no espírito? A gente vai entender um dia. Né? De novo, Jesus fala que o Filho do Homem é necessário, o termo em grego, ele precisa morrer e ressuscitar. Não tem outro jeito. Os discípulos começam a ouvir ou registrar no consciente que Jesus anuncia sua morte e ressurreição, que ele já falou várias vezes, né? Isso registrado, que a gente não sabe das outras vezes que ele tenha falado, que não chegou aqui em Mateus. Mas eles ficam muito, muito tristes no momento em que eles registram uma dimensão do que isso é. E depois da bronca de Pedro, ninguém mais tem coragem de, né? Vai que ele chama eu de Satanás também. Misericórdia, ninguém se atreve mais. Capítulo 18, a gente está agora em Cafarnaum. E Jesus fala da conversão. Ele fala, precisa ter arrependimento, precisa ter confissão, a pessoa precisa se converter para entrar no reino. Ela precisa embarcar numa jornada. Ela estava no Egito, precisa haver uma metanoia, precisa haver um processo de deixar para trás o que era e seguir num novo caminho. Você estava de costas para mim, agora você vira de frente para mim e vem na minha direção. É uma jornada que implica numa mudança total de direção, uma conversão. O carro está indo naquela direção, ele pega um U-turn ali, faz uma conversão e volta. Nós estamos, como humanidade, nos afastando de Deus. Deus está falando, lacei você, pesquei, ó a rede. Agora eu vou trazer você de volta para mim. Então, nosso processo era sempre de nos afastarmos de Deus. A conversão é nos voltarmos a nos aproximarmos e irmos em direção dele. E para fazer isso, precisa ser como criança. Precisa ter uma inocência, uma simplicidade, uma humildade, uma fé que se joga. Vem pro papai aqui na piscina. A mãe tá lá, e a criança... Essa fé absoluta de se jogar quando Deus manda é o que é necessário para entrar no reino dos céus. Então, um judeu
que vai ser deserdado e maldito pela sua família, só vai aceitar Jesus se realmente ele tiver uma confiança plena no que ele está fazendo. E isso não vem da mente. Isso é algo que é gerado no Espírito, é um corresponder no Espírito. Para entrar, ou seja, o reino tem porta e existe uma entrada. Jesus é o reino, ele é a porta. Para entrar nele, tem que entrar por ele. Qual é a porta dele? Foge ao raciocínio lógico. A criança não raciocina lógico, né? Não põe o dedo na tomada, senão vai morrer. Ah, entendi, porque tem um lugar que gera energia, que passa pelas torres de transmissão, depois desce aqui para essa transformação, aí passa pelo primário, aí chega no transformador da minha casa, aí entra na fiação. Entendi, por isso que eu vou morrer. Não, a criança não pensa nada disso, ela tem que... obediência pela fé. E essa obediência pela fé não é só para o não, é para o sim. Para o sim, Jesus. Eu aceito, eu quero, eu faço, eu obedeço. Não se nasce automaticamente no reino, precisa entrar no reino. João 3,3, quem não nascer de novo não pode nem ver o reino. Como é que se você não vê o reino, você não sabe onde está a porta. Precisa nascer de novo. Ok, nasci de novo, agora eu preciso entrar no reino. Quem não nascer de novo da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eu ainda preciso do batismo no Espírito Santo, eu ainda preciso caminhar, crescer, comer, mamar muito. We take it for granted. Nós nem sei como fala isso, mas nós estamos tão familiarizados com o reino, com aquilo que nós conhecemos como reino, que nós não percebemos o quanto do reino nós não conhecemos, o quanto Deus tem a mais de portais e dimensões do Espírito para nós conhecermos, e nós meio que somos tão familiarizados, é tão corriqueiro para nós, que nós não damos o devido valor ao que Jesus fez por nós e o que ele está fazendo nos aguardando, o que ele tem guardado para nós ainda, para nós vivermos. Por isso que eu amo os 21 dias, eu fico Ajuda a conhecer mais das dimensões, a realidade do reino, os princípios espirituais que geram vida, os que geram morte, todos os recursos que Deus nos deu que nós não aproveitamos. Onde estamos? Aqui, 3. Nos versículos de 11 a... peraí, deixa eu voltar no 6 a 11, que não está aqui no slide, os versículos de 6 a 11. Aí você começou falando que a gente estava acostumado com... Ai de quem fizer tropeçar, a palavra aqui é escandalizou. Ai de quem escandalizar uma criança. Ai de quem torcer a doutrina, me difamar, falar mal de mim e fazer um pequenino perder o acesso ao reino dos céus. Ai do mundo por causa dos escândalos, as pedras de tropeço. Ai de quem for uma pedra de tropeço para que uma pessoa não venha à salvação. Não penso nem só em criança, penso em qualquer vida que é impedida de entrar no reino porque alguém bloqueou esse acesso por escândalos, burrices, pedras de tropeço, qualquer tipo de pedra de tropeço impede a salvação. No versículo 11 a 13, o Filho do Homem veio salvar o perdido. Ele deixa 99 ovelhas para salvar uma desgarrada. Ele deixou um rebanho. Ele não abandonou o rebanho. Ele deixou o rebanho para trazer mais uma perdida que tinha que estar ali. Versículos 15 a 18, ele nos mostra a lei da reconciliação. Agora, isso eu queria todo mundo aqui para ouvir. Eu estou brigando com o fato de que eu quero ela aqui. Porque ela quer estar aqui. Para isso ela tem ajuda lá. Eu quero ela. Precisamos crescer juntos.
Lei da reconciliação, versículos 15 a 18. Repreender um irmão que pecar contra você. Aí vem a Suzana peca contra a Naira. E eu vou repreender a Suzana. Mas quem tem que repreender a Suzana é a Naira. Porque a Suzana pecou contra a Naira, não contra mim. E se eu decidir repreender a Suzana, porque a Naira veio contar para mim, a Naira tem que estar junto, porque ela, se não virou fofoca, calúnia e difamação. Assim, simples assim. Primeiro eu preciso repreender o irmão individualmente. Ele fez algo contra mim, eu vou falar com ele. Não tenho coragem, problema seu, então não falo mais para ninguém também. Ele sofre o dano, Cala a boca e engole. Engole o choro. Depois, se esse irmão que de fato violou alguma coisa, foi tão ruim assim que você teve que, né? E ele falar que não, imagina, então você leva 2 testemunhas. Vai, conversa na companhia de outras pessoas, ver se a pessoa entende o que ela fez. No fim, depois desse processo, se a pessoa não se arrepender e você achar que foi grave assim mesmo, você leva diante de toda a congregação. Se não se arrepender, só o que você faz é considerá-lo ímpio. Você não precisa amaldiçoá-lo, não precisa açoitá-lo, não precisa maltratá-lo, não precisa rejeitá-lo, você não precisa fazer nada disso. As suas atitudes trazem a maldição sobre a sua própria cabeça. Nós vamos ser parceiros daquele que vai buscar a ovelha perdida. Se essa se tornou uma ovelha perdida, você vai orar, vai fazer o que o Espírito Santo mandar você fazer, para você ficar resguardado, mas sem amaldiçoar a vida, porque senão o juízo volta. Estamos entendidos? A concordância estabelece o perdão ou a sua retenção. Deus fala que nós podemos perdoar pecados ou podemos reter. A concordância faz com que algo seja perdoado ou retido, mas o problema, quem vai tratar é o justo juiz. O meu processo, ele vai só até aqui, o resto é com Deus. Eu não preciso enfiar o cidadão na lama, maldizer, difamar, caluniar, fofocar, destruir a reputação dessa pessoa que não, especialmente se ela nem pode se defender, porque eu nem fui falar com ela, fui falar para todo mundo menos com ela. E se nós não perdoarmos, nós não seremos perdoados. Logo, cabe a nós perdoar. Mesmo que a pessoa, mesmo que você esteja certo e a pessoa tenha feito algo contra você, você tem que perdoar 70 vezes 7, até o fim da sua vida, até o seu último sopro de vida. Mandamento, você obedece, não precisa entender, só obedece. Por que eu queria todo mundo ouvindo isso aqui? Porque é uma das maiores falácias que vão acontecer nos últimos dias. A igreja já está dividida por causa disso, e a igreja não sabe lidar com isso. Porque o irmão me ofendeu, eu vou contar para todo mundo que o meu irmão me ofendeu, mas eu não fui falar para ele que ele me ofendeu. E se eu estava mimimi-momomó, com uma porta aberta de rejeição em algum lugar, e ele nem pensou em falar nada, não registrou para ele que ele me ofendeu. Eu me ofendi. Eu destruí o caráter do meu irmão e eu não dei a ele o direito de defesa. E nem a mim mesmo o direito da cura. E assim o inimigo joga uns contra os outros na igreja. Isso é muito triste. E é uma das coisas que vai enfraquecer o corpo de Cristo nos últimos dias. Eu digo isso com certeza, que já está acontecendo, já aconteceu, e só vai piorar, porque o cancelamento daqui para frente vai ser dentro da própria congregação. Uns cancelando os outros, porque um acredita que Jesus vai voltar antes, o outro no meio, o outro depois. Isso só assim, dentro da escatologia. Nossa, isso e o resto? Isso já divide não faz diferença nenhuma. Não muda nosso relacionamento, nosso amor, mas infelizmente o inimigo tem usado coisas pequenas para que são relativas para nós ainda, não são absolutos, mas o corpo dividido, ele não prevalece, e o inimigo quer uma igreja fraca. E se nós queremos ser o remanescente do remanescente, nós precisamos avançar além do mimimi mamamó e aprender a andar segundo o protocolo do
reino. Eu já vou falar, não quero aqui nessa casa fofoca, maledicência, calúnia e difamação. Se alguém pecar contra você ou você ouvir falar mal de alguém, mande parar de falar, porque assim Jesus teria dito. Estamos entendidos? Não quero brechas aqui, depois eu tenho que lutar com a coisa. Fazendo um favor. Pronto. Chapuletada dada. Com muito amor em Cristo. Amém, Jesus. João 20, 22 a 23 diz assim: E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Antes do novo nascimento, hein? Recebei o Espírito Santo. Se de alguns pecadores, se de alguns perdoares os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, são retidos. E aí nós temos um princípio de unidade, 20, 22 a 23. 20, 22. O princípio de unidade e autoridade no corpo. A unidade pelo amor, pelo perdão. E Mateus 18, 18, clássico. Tudo que ligar, atar, amarrar na terra, será ligado, amarrado no céu. Tudo que você desligar, soltar, desamarrar no céu, será desligado, solto, desamarrado na terra. Aqui a gente pensa que é luz, né? Não, é amarrar e soltar. O que você amarrar na terra será amarrado no céu. O que você soltar no céu será... Então, nós soltamos e liberamos, abrimos e fechamos, ligamos e desligamos pela autoridade do reino, mas se nós usarmos mal essa autoridade, é feitiçaria. Não esquece dos dias de Ananias e Safira, sem querer assim causar um pânico, mas só lembrando o quanto é importante, Mateus 18, 20, porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Já pensou, você perde a galera toda junto, que entrou todo mundo na calúnia e difamação, em vez de entrar todo mundo no perdão. E no princípio, no protocolo. Mas você já está em Mateus 18? Sim, olha lá, perdão. Não, Padrão. Perdão, eu 18, 21 a 35, parábola do rei perdoador. Perdão é tão importante que Jesus contou até uma parábola a respeito do rei que perdoa. Do 21 ao 35. Quem é o rei? Deus, certo? Rei é Deus. Os servos são a humanidade e os discípulos. Qual é o padrão do reino? Haverá um ajuste de contas com toda a humanidade, a começar pelos servos de Deus. Eu falei para todo mundo ler o Mateus inteiro por causa disso, porque a gente não ia ler todas as parábolas. A começar de nós, haverá um acerto de contas. E quem não perdoar, como Deus perdoou, com íntima compaixão, também não será perdoado. Qual é a parábola? O rei tem um servo que deve muito. O servo vai e implora, pelo amor de Deus, eu não tenho como pagar. O rei, pela bondade do seu coração, com íntima compaixão, perdoou aquele servo. Aí aquele servo tinha alguém que devia para ele. E ele esfolou o cara, jogou na cadeia, porque o cara não perdeu, não pagou. Ele recebeu misericórdia, não usou de misericórdia. Deus falou, eu vou cobrar de vocês. Eu usei de misericórdia para com vocês, eu vou acertar a conta se vocês usaram de misericórdia para com os outros. Nós ferimos a Deus, Ele nos perdoou. Alguém me feriu, não vou perdoar. Opa! Violação do protocolo do reino. Mateus 19. Temos eunucos pelo reino dos céus. Jesus atravessa o Israel de norte a sul. Ele estava na Galileia, ele foi para a Judéia e ele é questionado pelos fariseus acerca do divórcio. Eles estão constantemente tentando achar uma brecha no ministério, nas palavras, nas ações de Jesus, para denunciá-lo, para se livrarem dele. E eles perguntam a respeito do divórcio. E Jesus responde assim, porque há eunucos de nascença e há outros a quem os homens fizeram tais. Versículo 18. E há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus.
quem é apto para o admitir, admita. Qual é o significado da palavra eunuco? Lá nos tempos bíblicos haviam duas questões. Uma em que eram feitos eunucos, cortavam os testículos, não, era alguma coisa assim para o homem não poder reproduzir. Ele tinha todas as funções normais, mas não podia fazer filhos. E havia também aqueles que, segundo a palavra eunuco, significa cama guardada, que guarda a cama, que se abstém, que se mantém num leito sem mácula, que permanece solteiro, casto, por opção, para cuidar das coisas do Senhor, como Paulo fez. Não sei se Paulo era casado ou não, tem umas teorias aí de que ele era, e depois que ele abandonou a esposa. Irmão, que estranho, Paulo ia abandonar a esposa, esquisito isso. Mas, enfim, ele abriu mão de ter família e etc. pelo evangelho, a despeito das teorias de que ele casou ou não casou, né? Assim, a maioria dos discípulos, além de Pedro, que nós sabemos que tinha uma esposa e uma sogra, não sabemos de mais nenhum deles que tenha se casado. João, inclusive, que era jovem, não tinha se casado nos dias de Jesus e possivelmente não se casou, se tornou como um eunuco por opção para cuidar dos afazeres do Senhor. Mas ele fala, no contexto, não é nem para debater o que é ser eunuco, mas é pelo reino dos céus. Alguém que se abstém de algo, que deixa de fazer coisas que normalmente são feitas como ter família, ou empresas, ou coisas assim, ou outras coisas que são fora do nosso contexto, ou pessoas que têm que ter empresas para sustentar o reino, né? Tem o outro lado da moeda. Mas a X da questão é que é pelo reino dos céus. É porque o Espírito Santo mandou e eles obedeceram, e a despeito das lutas internas que nós temos com algumas dessas coisas que o Espírito Santo nos pede, a gente diz sim, e a alegria é sobrenatural, ela é a despeito das circunstâncias, das críticas e etc. da sociedade ao nosso redor, eu sei. Os eunucos eram chamados para guardar o harém, né? Pois é, só Deus sabe o que acontecia ali, contanto que elas não produzissem um filhinho de eunuco, né? Estava tudo certo. Tenho certeza que eles tocavam bastante nelas. Só que eles não podiam, não havia provas póstumas. Eu falo assim porque nos impérios Babilônia, Pérsia, era uma suruba só, né? Sodoma e Gomorra ali dentro. Capítulo 19, nos versículos 16 a 26, Jesus conta a parábola do rico, do jovem, que não é uma parábola, é uma realidade, era uma realidade. Veio, né, um jovem rico falar com ele. O jovem rico veio e ele queria fazer o bem. Ele tinha a intenção de ser bom. E aí Jesus fala para ele, só tem um que é bom, meu querido. Ser humano bom sou eu. Só eu sou bom. Eu sou a lei e logo eu sou bom. Agora, para você ter a vida eterna, você precisa entrar no reino. E o que eu preciso fazer para entrar no reino? Guardar todos os mandamentos. Eu já guardo todos os mandamentos. Então, meu filho, você já está glorioso, já está santo, santo, santo. O jeito é largar tudo e me seguir. Faltou alguma coisa aí, né? Sabia que você não estava na perfeição do santo, santo, mas você estava no segundo santo, mas não chegou no terceiro. É preciso deixar tudo e seguir a Cristo. Que realidade tão dura é essa? E a gente não sabe o que significa deixar tudo, esse que é o problema. Para alguns, deixar tudo é deixar uma velha vida, mas continuar com a empresa, continuar com os funcionários, continuar com as viagens. Para alguns, deixar tudo é literalmente largar tudo e seguir num novo rumo. E para a caverna e ficar lá dentro. Não necessariamente, mas pode ser. Para alguns, tem gente que o chamado deles é passar dia e noite na presença do Senhor, mantendo abertos os portais, intercedendo e adorando. É o sonho de consumo, eu acho, da maioria de nós. Alguém tem que sustentar isso, né? Mas o X da questão não é simplesmente falar, não, larga tudo. Não, é o que o Espírito Santo está mandando você largar, que é a questão. Porque ele sabe a guinada que ele quer dar na sua vida, qual é o seu chamado, como ele quer te usar, e o que você vai ter que largar para fazer isso. Então, não dá para padronizar o deixar tudo para seguir a Jesus. Por isso, a gente tem que aprender a ouvir o Espírito Santo. Eu digo, gente, chegou um discípulo novo para você,
Primeira coisa que você ensina é a realidade da dimensão do Espírito e ouvir a voz de Deus. Palavra, Espírito, palavra, Espírito, palavra, Espírito. Não imponha nele as coisas que o Espírito Santo diz para você. Ensine-o a ouvir por si mesmo e a conferir na palavra, a conferir com os sinais dos servos de Deus, com a multidão de conselheiros, né, a sabedoria. Ou seja, para fazer o bem, para ser bom, precisa guardar os mandamentos. Mas, em suma, difícil mesmo é seguir a Jesus e é isso que ele quer que nós façamos. E não é impossível um rico entrar no reino. É difícil por quê? Porque as coisas que você consegue com o dinheiro são ótimas. E com a ausência de dificuldades, a gente busca menos a Deus. Só por isso. Às vezes a ocasião faz, né, a dependência dos bens e não a dependência no Pai. Deus não fala mal de rico. Não tem problema nenhum ser rico. O seu problema é como você administra isso no seu coração, na sua mente e no seu chamado com o Senhor. Nos versículos 27 a 29, o Senhor fala da regeneração, a palingenesia. Esse negócio esquisito aqui. Regeneração, é uma nova geração, uma nova criação, um novo nascimento, um renascimento, uma regeneração. Palim vem de outra vez, novamente, de novo. Gênesis, vida, fonte, origem, nascimento. Então, nova criação, nova vida, nova geração, novo nascimento, renascimento. Palingenesia, negócio assim. E a regeneração é após a ressurreição dos mortos. A regeneração que acontece após a ressurreição dos mortos. Ou seja, se a ressurreição dos mortos acontece pela segunda vinda, a palingenesia, essa regeneração da qual Jesus menciona aqui no 27 a 29, são uma menção ao milênio. Uma nova existência, uma nova realidade, uma restauração de algo que nós não conhecemos, que vai ser novo para nós, que vem aí no milênio. E nossa conexão ao Apocalipse é o governo milenar, que está no capítulo, esse é fácil, 20, capítulo 20. E no 21, Jesus fala assim, eis que tudo se fez novo. Novo nascimento, nova era, sétimo milênio. E nessa regeneração, nesse tempo de milênio, Jesus fala para eles, vocês não precisam brigar por quem é maior, A hierarquia é minha, a gente vai falar da hierarquia em outro capítulo. Mas não se preocupe, vocês vão sentar nos tronos. Agora, eu não sei o que ele fez com o trono de Judas. São 12 tronos e Judas está aqui ainda. Né? Pois é, eles vão sentar nos 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Nós vimos aqui, então, de novo. Filho do homem é o filho de Deus, ou seja, a divindade de Deus. Fala de novo, constantemente, o assunto é o reino dos céus, a eternidade, e tudo remete ao escatos, ao que está por vir lá na segunda vinda. Resumindo, os temas de sempre, né? As dimensões terrena do espírito, os requisitos para se entrar no reino, a regeneração, milênio, e o governo do milênio. Eles nunca mais esqueceram esse dia, né? Espetacular. Joe. Muito bem, muito bem. Vamos ao nosso último capítulo de hoje. Eu acho que eu não aguento, eu acho. Sabe por quê? Porque eles são mais profundos, a gente vai acabar lendo um pouco mais deles. Por que não deixa para ver sobre isso? Porque a gente está numa sequência até chegar no 21. O 21 já começa a entrada triunfal e já entra na última semana de Jesus, que vai ser o ministério da primeira vinda. A gente foca, né, nisso e aí a gente já entra no 24 para também dar tempo na semana, daqui a 2 semanas. Vamos lá. Eu acho que eu esqueci de colocar aqui em Mateus 19, 30, no capítulo passado,
Ele diz que muitos serão os primeiros serão os últimos e os últimos os primeiros. Eu não falei isso, né? Então, não pode esquecer disso. Ele vai entrar num outro slide, mas aqui ele já diz no 19:30, se não me engano, muitos primeiros serão últimos e últimos serão primeiros. Isso no contexto daqueles que deixam tudo para servir a Jesus. Então, eu deixei tudo para servir a Jesus. Mas eles deixaram tudo e eles vão ser os últimos a verem. Eles estão há 2000 anos esperando a segunda vinda. Nós somos os últimos. E a gente vai ver rápido. A gente não vai esperar tanto. Então, né? Pese na balança. Você está nos últimos dias. Gostaria de estar na Idade Média? Não tinha banheiro. Pelo amor de Deus. Tá bom aqui e agora. A primeira coisa que eu penso. Estamos nessa vida. Se você não tem nenhum outro coisa para se alegrar, se alegre por isso. Capítulo 20, vamos lá então. Capítulo 20, do 1 a 16, nós temos a parábola dos trabalhadores na vinha. E o reino dos céus é como pai de família. O reino dos céus, de novo, esqueci de botar ele de verdinho. Vocês já viram que já era 10 horas da noite nessa hora aqui, né? Não era 8, porque 10 horas eu fechei até o 23. Volto e revejo tudo. Parábola dos trabalhadores, mas não é que eu fico todo dia até noitão, é só na sexta. Porque nos outros dias eu vou devagarinho, assim, vou trabalhando forte, mas eu durmo cedo. Mas na sexta não dá, eu tenho que ir à reta final até o fim. Aí já fica meio vesgo tudo, né? Já. O reino dos céus é como pai de família. Como é que funciona isso nessa parábola? O pai, que é o dono da vinha, o contexto da agricultura e da colheita de novo, o pai, Deus, o dono da vinha, ele sai de madrugada e ele tem o período de trabalho de 12 horas. Olha como a lavoura demanda do trabalhador, hein? E o primeiro turno é das 6 horas. E o turno todo é das 6 às 18. O dono da vinha, ele contrata trabalhadores ao longo do dia todo e todos recebem o mesmo salário, independente das horas trabalhadas. Agora, se você perguntar para mim, isso é uma injustiça. Falei. Mas o princípio do reino não é o meu. E a sabedoria do reino não é a minha, ainda bem, graças a Deus. Não tem CUT no reino. Não tem, como é que chama? Louvado seja Deus. Bolsa sindical. Não tem sindicato, não tem bolsa, não tem nada disso no reino. Tudo funciona diferente. A nossa ideia de igualdade, de justiça, é totalmente fora do esquadro do reino. Feliz ou infelizmente para qualquer um que tenha que mudar aí os seus conceitos, né? A justiça do reino ela é quase que oposta ao raciocínio humano. Todos vão receber o mesmo salário, independentemente de quanto trabalharam. E Deus é bom e generoso, é por isso, porque Ele é generoso, Ele quer dar o mesmo para o cara que só achou um trabalho na última hora do dia, Ele quer dar o mesmo do que aquele que conseguiu ter a sorte de encontrar o trabalho no início do dia. Se Ele quiser dar mais para quem fez menos, isso é problema dele. Você vai discutir com ele? Eu não vou discutir com ele. All right? Então, nós tivemos a primeira hora, um denário. A segunda hora, o cara trabalhou 12 horas. O cara trabalhou 9 horas, ganhou um denário. O cara trabalhou 6 horas, ganhou um denário. 3 horas. Puxa vida, mas o cara passou 12 horas na lavoura. O que ele prometeu? Um denário. Ele negociou um denário. É isso que... o acordo foi esse. Logo, muitos são os primeiros. Eu acho que eu errei, né? Devia ser, em vez de 19, 20, devia ser 20, 20. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos foram chamados. Será que todos foram escolhidos? Se ele tivesse de escolher trabalhadores para contratar permanentemente ou para morar lá na propriedade, para serem como Eliezer com Abraão, será que todos teriam chegado lá? I don't know. Mas no contexto milenar, a colheita já dura 2000 anos. E os discípulos foram os primeiros a trabalhar na colheita.
também são os que esperam mais tempo pela regeneração. Ou seja, muitos são realmente chamados, poucos são escolhidos, muitas são as sementes e muitos são os trabalhadores que passam por essa vinha. Mas nem todos são vencedores. E a chave é, eu quero ser vencedor, e eu preciso me posicionar se eu quiser ser vencedor. E o primeiro é não ser mimimi com esse tipo de coisa do reino. Deus disse que é. Por que eu trabalho mais, você não trabalha menos? Por que você ganha mais e eu ganho menos? Não sei, cara. O seu proprietário, o seu chefe é Deus, não sou eu. Quem manda é ele, não é não? Por que eu nasci assim, assado, na família X? Vai conversar com Deus, ele que decide essas coisas, não eu. Ainda no capítulo 20, versículo 18, diz assim: ei, galera, Jesus está chamando os discípulos e fala, atenção, gente, nós vamos para Jerusalém. Presta atenção aqui, discípulos. O Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas, e eles o condenarão à morte. Estou falando de novo para vocês que eu vou morrer, mas não é um acidente, é plano. Está especificado. Eu e o meu pai conversamos a respeito disso, nós decidimos que esse seria o plano da redenção, esse é o nosso plano. Assim vai ser, ok? Não é para vocês impedirem isso, está dentro dos planos. Eles não sabem disso, mas é isso mesmo que precisa acontecer. 19. E o entregarão aos gentios, aos romanos, para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas não se preocupem, assim como eu tenho que morrer, eu tenho que ressuscitar. E não tem morte que pode reter o Filho, o homem, Deus, homem. Ninguém pode. Esse é o sinal de Jonas, lembra que eu tenho falado? Então, respira todo mundo, não se esquece, a gente vai para Jerusalém e isso vai acontecer. Está chegando a hora. Versículo 20, de 20 a 23. Existe todo lugar tem competição, certo? Onde tem gente, tem um querendo ser melhor que o outro. Aí chega a mãe do João e do Tiago e pergunta, então, Jesus, primeiro ela vem e ela adora. E aí Jesus sente assim que ela tem alguma coisa para pedir. Então, enquanto ela o adora, ele fala o que você quer. Eu queria que os meus filhos sentassem à sua direita e à sua esquerda. Então, assim, olha, é o seguinte. Quem decide isso é o Pai. A hierarquia do reino, quem decide é o Pai. E vocês beberão do mesmo cálice que eu vou beber, que o meu cálice é cruz, vou morrer. E aí ele vira e fala para eles, sim, vocês beberão. Vocês vão morrer, como eu vou morrer. Eu acho que eles não entenderam essa aula, e ela muito menos. Porque ela foi pedir, pensando num rei terreno, um cargo, né? Isso, 2 primeiros ministros. E aí ele falou assim, então, não está entendendo que essa cruz é para morrer, né? Mas é o Pai quem vai decidir a hierarquia do reino. E eles, de fato, beberiam do mesmo cálice e seriam batizados no mesmo batismo. Eles vão ser os discípulos. Exatamente, os discípulos vão seguir nos passos do mestre. Você quer seguir nos passos do mestre? Bebe desse cálice. A gente tem que pensar bem antes de pedir certas coisas para Jesus. A gente não entende muito bem. O pior é que a gente já pediu várias delas e ele já disse sim. E ele está só esperando a gente ser forjado, porque a gente não entende ainda o quão difícil vai ser. Jesus. Mas se ele escolheu e ele capacitou, há maiores chances de sermos vencedores, né? Jesus, livra-nos do mal, mas eis-nos aqui. O Filho do Homem será condenado à morte pelos sacerdotes, serão entregues, eles o entregarão para ser crucificado pelos gentios, ele ressuscitará no 3º dia, os discípulos beberão do mesmo cálice, do martírio, e a hierarquia do reino não é como a deste mundo. A hierarquia do reino, quem vai decidir é o Pai. Eu fico pensando, será que são Moisés e Elias que vão se assentar à sua direita e à sua esquerda? Se tiver isso, como é que funciona, né?
A gente sabe que tem os 12 tronos, a gente não sabe muita coisa além disso. Que somos reis e ele é rei dos reis, mas qual vai ser o nosso papel no reino milenário, a gente ainda não sabe. É a cada dia o seu mal. Vamos pensar no que nós podemos fazer hoje, né? Qual é o nosso papel hoje aqui? Como nós reinamos aqui hoje? E o padrão do reino é quem quer ser grande, torne-se servo. A gente quer ser grande? Não, para ser grande você serve. E quem quer ser primeiro, seja escravo. Olha a diferença dos termos. Você quer ser grande? Vai ser diácono, vai servir. Você quer ser o primeiro, vai ser escravo. Vai ser o último, ou seja. Me lembro quando eu fui trabalhar na Eletropaulo, que Deus falou para mim, assim, muito claro. Você está entrando no lugar de pessoas que estão sendo destronadas para você sentar nessa cadeira que você nem merece. Eu fui substituir pessoas ali por causa do inglês. Eu não sabia nada do que eu ia fazer, só sabia traduzir. Mas havia pessoas ali que estavam sendo remanejadas para eu assumir aquele lugar. Deus falou assim para mim: sirva, serve, nem que você tenha que limpar a água que caiu na mesa do outro, não importa, você veio para servir. E eu servi. Não sabia muito bem fazer isso, mas fui aprendendo. Eu não sabia fazer nada, então eu tinha que perguntar tudo para todo mundo, foi fácil. Foi fácil. Mas no fim, ele me exaltou. Havia um favor sobrenatural. Eu só tinha que fazer a minha parte, o resto ele fez. E foi uma das experiências mais espetaculares que eu tive na minha vida, trabalhar nessa empresa. No tempo que Deus quis que eu trabalhasse lá. E no dia que eu entrei, ele falou, vai ser por pouco tempo. Mas nem comecei a desfrutar. Já falou que eu não vou ficar muito tempo. Muito tempo pode ser 10 anos, pode ser 2. Foram, acho que 3, 4, por aí, 4 anos. Foram maravilhosos, aprendi muito. Aprendi a servir, aprendi a demonstrar o reino, porque nós estávamos aprendendo naquela época. Palavras de conhecimento, de profecia. E Deus falava, use tudo isso aqui. Ore pelos enfermos, não me leva uma aspirina para o trabalho. Sim, senhor. Sim, senhor. Ah, você tem uma aspirina? Não, mas vem cá. Ali mesmo. Haja cura, onde está doendo? Haja cura em nome de Jesus. Tudo bem? Bem baixinho, discreto. Teve uma que foi curada de, acho que foi a endometriose. Ela foi para a cirurgia, não acharam nada. Depois que nós oramos. Porque Deus queria manifestar a sua glória. Teve um que, pelo menos, missionário, pediu as contas. Foi ser missionário, se converteu. Deus, que coisa gloriosa. Se fossem 2 ou 3 vidas só alcançadas, já ficaria super feliz. Graças a Deus foram mais, mas são os testemunhos que nos hoje. Amém. A gente olha para trás e fala, puxa, já fiz melhor. Há possibilidades. Amém. Existe, né? Não é impossível. Se já aconteceu antes, pode acontecer melhor ainda. E de novo, é para nos encorajar. Quanto mais testemunhos você tiver toda semana, melhor. Testemunhos novos, velhos, não importa. Porque isso nos gera, aumenta a nossa fé. Para que nós também possamos ministrar e ganhar vidas, e sarar, curar, fazer o que Jesus nos chamou para fazer. E o Filho do Homem veio para servir. E nesse servir, ele deu a sua vida. Talvez para alguns de nós, o servir também seja dar a vida. Jesus morrerá em resgate por muitos. Ele pagará o preço da redenção. E nós temos um episódio em que os cegos reconhecem, pelo testemunho que eles estão ouvindo, porque eles não estão enxergando, eles reconhecem que Jesus é Senhor e ele é o Messias que eles estão esperando. Então, eles sabem que Jesus está passando e ele fala, filho de Davi, tem misericórdia. E Jesus vai, pergunta o que eles querem. Olha como tem coisas que Deus usa para nos tratar. Você não está vendo que eu sou cego? Nada de mimimi. Nada de mimimi. Diga o que você quer. Eu quero ver. Eu sei que é óbvio que você sabe, mas se eu preciso falar, eu vou falar. Eu quero ver. Veja. De novo, reino dos céus, morte e ressurreição, divindade. Veja que desde o capítulo 1 nós vemos os mesmos temas como prioridade de Jesus. Ser identificado como Deus, homem, homem, Deus.
Ele é Deus na terra para nos salvar. A prioridade para nós agora na primeira vinda é entender como funciona o reino dos céus, porque é nele que a gente vai entrar, por meio da sua obra na cruz, que é a sua morte e ressurreição que precisam acontecer.